Graça e paz, amados. Estamos de volta, para as nossas reflexões semanais sobre o fim dos tempos. E nós estamos, então, passando pelo livro de Apocalipse, para que a gente possa entender um pouco, daquilo que está por vir. Não sei se vocês acompanharam, mas agora no dia 14, de agosto, houveram 2 tornados, lá em Santa Catarina. Já houveram outros, mas agora recente, 2 tornados, 16 feridos, 1 morto, 37 cidades atingidas, houve granizo, até microexplosões. Olha, o Brasil não tinha isso, mas ao longo dos últimos anos nós estamos vendo a frequência, como está acontecendo tornados lá no sul do país, mais precisamente em Santa Catarina, Agora, dia 16 também, a NASA descobriu que um asteroide, ele passou, um asteroide grande, do tamanho de um automóvel, ele passou, em termos assim astronômicos, raspando a Terra, a cerca de 2.900 quilômetros, é perto isso, Claro que se ele entrasse na atmosfera, pelo tamanho, ele seria destruído, mas o que se percebe é assim, passou, eles não perceberam, esse asteroide passando só 6 horas depois, e tudo isso demonstra que, como Jesus falou lá em Mateus 24:8, é o princípio de dores. Esses fatos que nós temos observado no dia a dia, nos últimos anos, os terremotos. Nós temos aqui no Brasil, em João Câmara ali, no Ceará também, alguns abalos. E a gente sabe que o Brasil não tem isso, mas ultimamente vem acontecendo. E isto serve de ilustração para aquilo que a gente vai ver hoje, no tempo da tribulação. Hoje é só fatos ainda pequenos, sem muita repercussão e desastres assim muito grandes. Mas a gente observa, a semana passada eu falei aqui sobre os selos que foram abertos, os 4 primeiros selos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o amarelo. É o início da série de juízos sobre a terra após o arrebatamento da igreja. É importante nós entendermos isso. É um tempo de juízo sobre a humanidade que ficou para trás, que não deu crédito ao Evangelho, às boas novas. E na sequência a gente vê que o 5º selo também foi aberto, Apocalipse 6:9. E quando ele foi aberto, João viu as almas daqueles que haviam sido mortos por causa, da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então eram pessoas que estavam já sofrendo naquele tempo, estavam sendo mortos, infelizmente. Mas Deus trouxe alívio para eles, dizendo que eles aguardassem o tempo, vocês podem ler depois, mas é dito no versículo 11, então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, que eles queriam já estarem com o Senhor na ressurreição, e a ressurreição só existe, nesse período, só existirá para aqueles que já teriam sido arrebatados, ou seja, a igreja, o tempo de hoje. Mas quem for morrendo durante a tribulação, alguém pode dizer, mas vai haver, haverá salvação durante a tribulação? Sim, nós vamos ver isso aqui. Então, essas pessoas que foram se convertendo, que foram sendo mortas por causa do seu testemunho, ainda não terão alcançado a salvação. Estarão, na verdade, o que nós chamamos de paraíso. E aqui diz que é debaixo do altar, as almas dos mortos. Então, o Senhor disse que ele esperasse um pouco até que completasse, é interessante isso, o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Isso a gente vai ver mais à frente. E também foi aberto o 6º selo. Esse 6º selo ele fala exatamente destas catástrofes, de grande proporção mundial. Aqui eu falei de 2 fatos aqui mesmo no Brasil, dos tornados lá em Santa Catarina. Mas é dito que o sol ficou escuro como tecido de crina negra, devido a um grande terremoto, a repercussão mundial. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, E o céu se
recolhendo, ele foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então haverá uma catástrofe, né, enorme durante esse período da tribulação, não é? E as pessoas entrarão em pavorosas. Né? Diz que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas, ou seja, em abrigos, né? E entre as rochas das montanhas. Hoje existem muitos abrigos nucleares, e nós imaginamos aqui que pode ter, e pode ser, né, um resultado de uma grande guerra durante a tribulação, porque, como eu falei, o cavalo vermelho ele vem, não é, trazendo a guerra com seu cavaleiro. E a gente viu que o anticristo ele vem trazendo uma paz falsa, né? Com um arco, apesar de estar no cavalo branco, vem com um arco na mão e ele impõe então o seu poder. E depois desses fatos é interessante então que nós percebemos, como eu disse, haverá salvação? Haverá sim. Aqui no capítulo 7 diz que 144 mil judeus eles são marcados, né, para serem missionários, para levarem a palavra. E eu acredito, né, que eles sejam frutos daquilo que está acontecendo hoje. Os judeus messiânicos, ou seja, aqueles que creem em Jesus já como seu Senhor, seu Messias, seu Salvador, estão pregando lá para os seus irmãos, não é? E muitos, claro, não irão crer hoje, mas depois do arrebatamento, eles vão entrar, não é, num estágio de reconhecimento, não é, de iluminação da palavra que tinham ouvido. E Deus vai encontrar então um terreno fértil para escolher de todas as tribos de Israel. Está aí no capítulo 7 de Apocalipse. Esses 144 mil missionários que vão pregar, não só para os judeus lá em Israel, mas pelo mundo inteiro. Diz que são 144 mil de todas as tribos de Israel. E é interessante que depois disso, nesse capítulo 7, então, João vê uma grande multidão. Por isso que haverá salvação. Uma grande multidão, vestida com vestes brancas. Está aqui no capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse. Depois disto olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Ó, de todas as tribos, nações, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Isso é uma demonstração de salvação, não é? Uma grande multidão diante do Senhor, louvando, cantando, bendizendo. E então, um dos anciãos pergunta a João, né? Que isso era a revelação que o apóstolo João estava recebendo lá nos céus. Então ele diz, 7,13 de Apocalipse, então um dos anciãos me perguntou, olha, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono. Então, uma grande multidão. Haverá salvação, sim. Isso mostra a misericórdia de Deus, o amor que Deus tem pela humanidade, pelo ser humano, lhe dando chance, né? Hoje Deus tem nos dado a chance através de Cristo Jesus, é o tempo da graça. Mas após, não é, o arrebatamento, ainda na tribulação, Deus ainda dará mais uma chance para aqueles que querem realmente confessar o nome, né, de Cristo Jesus, recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. E por fim, no capítulo 8, diz que abriu-se o sétimo selo e houve silêncio nos céus. É como se Deus, né, aguardasse que a humanidade refletisse após esses 6 primeiros selos, todas essas catástrofes que nós já vimos aqui no capítulo 6. Deus dá uma chance para o homem refletir. E diante desse tempo, né, de reflexão da humanidade, Deus percebe, né, como está o coração do homem. E então ele continua, devido à sua rejeição, dureza, né, de estarem seguindo o anticristo, rejeitando a Cristo. Deus então manda que mais 7 anjos continue o seu juízo sobre a terra. E são agora o juízo das trombetas. Houve os 7 selos, agora as trombetas.
E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e caiu granizo e fogo misturado com sangue. Olha, tudo afetando a natureza, amados. Isso será de uma forma, né, muito drástica durante a tribulação. O segundo anjo também tocou a sua trombeta e foi lançado um grande monte em chamas, né? Foi lançado no mar. Interessante isso, né? E um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações, né? Então a gente vê mais catástrofes acontecendo, atingindo, né, as embarcações, o comércio marítimo, afetando a natureza, tudo isso na tribulação. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes de águas. Observe, mais uma catástrofe, né, vindo lá do céu. E essa vem realmente como um grande, né, meteoro. Esse que eu falei, né, que passou raspando a terra, não é nada. Quando se entrasse na atmosfera seria queimado. Mas aqui está dizendo que ela vem, atinge a terra, porque deve ser enorme, não é? O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Então haverá, não é, eclipses terríveis, não é, do sol, da lua, das estrelas, durante todo esse período da tribulação. É muita negritude, muitas trevas durante esse período. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e ele viu também uma estrela caindo do céu sobre a terra. E aí a estrela foi dada à estrela, né, a chave do poço do abismo. Então a gente observa que é um ser espiritual que vem, não é, liberar gafanhotos, praga terrível, diz no capítulo 9. Gafanhotos, da fumaça que saiu desse abismo, saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Ele foi dado poder como dos escorpiões da terra. Então, para atormentar, né, as pessoas, né, que tinham seguido o anticristo, passaram a seguir o anticristo. É dito no versículo 9 desse capítulo, versículo 10 do capítulo 9, diz assim: tinham caudas e ferrões como de escorpiões. E na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses, que é o tempo de vida de um gafanhoto, né? 5 meses. E tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadão e em grego Apolion, ou seja, um demônio. Terrível isso, né? E é interessante que os homens desejaram a morte, é dito no versículo 6, mas essa ferroada não mata, só atormenta. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Olha, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então, amados, observe, né, quanta coisa irá acontecer para quem ficar para trás, né? Precisamos, nesses últimos dias, estar cada vez mais próximo do Senhor, servindo o Senhor, né, vivendo as verdades da sua palavra, a fé genuína na palavra de Deus. O sexto anjo também tocou a sua trombeta e ele ouviu, não é, uma voz que vinha lá da ponta do altar, das pontas do altar, e essa voz dizia assim: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E é verdade que isso aí será uma grande guerra que vai acontecer. Ainda não é a guerra do Armagedon, não. Na verdade, a guerra do Armagedon começa com várias batalhas, não é? E essa aqui é uma delas, desse sexto anjo. Então haverá uma grande guerra durante esse período e muita gente vai morrer. Muita gente. Fala que será um grande número. Só o número dos cavaleiros, ou seja, do exército, eram de 200 milhões nesta guerra. E a guerra vai acontecer, conforme diz o versículo 15, na hora, no dia, no mês e no ano que foi determinado por Deus, né? Esses anjos serão soltos para matar um terço da humanidade. Imagine. Nós temos hoje o que? Quase 7 bilhões de pessoas. Né? Considere os que já foram, né, serão arrebatados. Não serão muitos. Então teremos o que? Um terço? Vamos colocar 6 bilhões. 2 bilhões de pessoas
ou mais mortas, não é? Nessa guerra, nessa catástrofe que haverá durante a tribulação. Muito sofrimento, amados, muito sofrimento. Por isso que vale a pena, não é, nós estarmos firmados no Senhor, não é? Ligados no Senhor, porque grande realmente será o juízo sobre a terra. E Deus é tão misericordioso que Ele manda, além dos 144 mil judeus, como eu falei aqui, para pregarem pelo mundo inteiro, Ele manda também as 2 testemunhas, que está no capítulo 11, para também dar testemunho, levar as pessoas ao arrependimento. Esta é a grande, né, misericórdia de Deus, grande o amor de Deus, querendo que o ser humano se arrependa, seja salvo, reconheça em Jesus Cristo, né, a sua esperança. As pessoas, né, projetam, né, seu estilo de vida, tem tudo que está no coração, né, querem colocar em prática, mas estas coisas só têm validade, né, se for com o Senhor, na direção do Senhor. Você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande desportista, a área que você quiser trabalhar, não é? Mas se você não colocar o Senhor à frente, tudo isso vai ficar para trás, não é? A inteligência, a sabedoria humana, os bens, tudo isso passa, amados. É por isso que a gente precisa reconhecer que somente em Jesus nós temos, na verdade, não é, a viva esperança, a eternidade. E nós veremos, não é, mais à frente o que é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E por isso que Jesus diz: vou preparar-vos o lugar. Aí quando estiver pronto, eu voltarei, eu mesmo voltarei. Está lá em João 14. E vocês, né, eu os levarei para estarem comigo. Então é algo grandioso que nos espera. E nós precisamos estar firmados nisso. Grandes são as catástrofes, né? Estamos falando das trombetas. Falamos até a 6ª trombeta. E é interessante que essas 2 testemunhas, apesar de estarem pregando a verdade, mas serão mortas, né? O anticristo vai matá-los. No tempo oportuno, Deus permitirá isso, que eles sejam mortos. Mas Deus os trará de volta para os céus, porque eles vêm dos céus. Alguns estudiosos acham que é Moisés e Elias, né, ressuscitados, e vêm, já que os milagres que eles fazem são exatamente os milagres que Elias e o Moisés fizeram durante o seu ministério aqui, quando estiveram na terra. Quando diz aqui Apocalipse 11, estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E isso, né, o Elias fez no seu ministério aqui, na época do rei Acabe. E tem poder para transformar a água em sangue, ó, e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejar. Isso também aconteceu no ministério de Moisés, quando ele foi, então, enviado por Deus para libertar, né, o povo hebreu lá do Egito. Então todos acham, né, estudiosos, que pode ser eles 2. Mas é dito que quando termina o ministério deles de pregação da palavra aqui, durante a tribulação, eles são mortos. Diz que durante 3 dias e meio, mas quando eles tiverem terminado, 11:7 de Apocalipse, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, ou seja, a ministração, o ensino da palavra, a pregação, a besta que vem do abismo os atacará, que é o anticristo. Irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor, ou seja, se refere a Jerusalém, né, do tempo da tribulação. Como o anticristo estará lá, né, então para Deus a cidade estará profanada, né? Então ele vai matar e deixá-los lá. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Claro, através das redes sociais, né, da TV, o mundo verá tudo isso durante o tempo da tribulação. Mas é dito que os habitantes da terra irão festejar, se alegrar, até enviar presentes uns aos outros, porque o que eles profetizavam, ou seja, a palavra de Deus para eles, que rejeitavam, era como se fosse um tormento, eles eram atormentados, eles se achavam atormentados, então ficaram felizes pela morte. Mas é dito que depois de 3 dias e meio,
entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, ou seja, o Espírito de Deus veio sobre eles, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles foram ressuscitados. E a palavra diz que veio uma ordem do Senhor dizendo: subam para cá, lá dos céus. E eles subiram e foram elevados na nuvem, não é? Então observe, grandes sinais. E naquele mesmo momento haverá um grande terremoto ali em Jerusalém. 7.000 pessoas serão mortas nesse terremoto. Muitos ficaram aterrorizados, outros deram glória a Deus. É o que está escrito no versículo 13 de Apocalipse 11. Tudo isso, amados, na tribulação. Deus permitindo para que o homem ainda reflita e tenha, né, a oportunidade de entregar seu coração ao Senhor. Claro que durante a tribulação, né, não será mais igual ao nosso tempo da graça. O sofrimento será grande. Nós vamos ver na sequência que todos que confessaram o Senhor, né, não renunciarem, serão mortos. Como nós lemos lá nos selos, né, as almas daqueles que foram mortos estavam debaixo do altar, aguardando a redenção, porque tinham sido mortos. E foi dito para eles: aguardem, porque outros seus conservos irão ser mortos. E é uma realidade, não é? Então será uma realidade na tribulação. Então nós iremos dar sequência, não é? Na próxima semana, creio que estaremos concluindo e veremos então, não é, essa ação maligna do anticristo, quando ele irá exigir na metade do seu reino, porque o tempo que ele vai reinar são 7 anos, é o tempo da tribulação, mas nos primeiros 3 anos e meio, apesar de todos esses fatos acontecerem, mas ainda não é a parte mais dura do seu reinado, né, do seu governo, do seu domínio sobre a terra. Mas nós vamos perceber que ele vai exigir na metade do seu reino a marca que comprova que a pessoa o adora, né? Que rejeita plenamente a Deus, a Jesus Cristo, e passa a considerá-lo como um Deus. Nós veremos isso. Então vale a pena hoje, né, estarmos servindo livremente, principalmente nós aqui no Brasil, ao Senhor Jesus. Sabemos que em muitos países, principalmente no Oriente, né, nos países muçulmanos, há uma dificuldade, a igreja sofre, mas mesmo assim eles estão de forma fiel e valente seguindo Jesus. Muitos têm sido mortos, presos, mas nós que temos essa liberdade aqui no Brasil, aproveite essa liberdade, né, para glorificar o nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.